A pesca maravilhosa. Cafarnaum 26 depois de Cristo. Simão olhou com desalento o suor de um dia inteiro para recolher uma dúzia de peixes. Os braços já não suportavam mais a dor, exaustos pelo repetitivo movimento de desenrolar as redes e estendê-las sobre a pequena embarcação de 4 metros de comprimento, lançando-as nas águas e recolhendo-as vazias, ou, quando muito, com 1 ou 2 peixes, esticar as cordas e outra vez atirá-las ao mar. Tudo isso dezenas de vezes durante toda a manhã. Era estranha a coincidência. O lago Tiberíades, também conhecido como o Mar da Galileia, era uma extensão de 20 quilômetros de água doces. O local que ficava em Cafarnaum servia de sustento para gerações de pescadores, homens que partiam de suas margens para recolher a abundância de peixes daquelas águas, em especial de tilápias carnudas e de olhos esbugalhados. Depois as secavam em pequenas barracas conhecidas como casas de secagem, as salgavam e enviavam para os portões de Jerusalém, onde um agitado mercado de peixes fazia girar a economia de toda a Galileia. Mas desde que Pompeu invadira Jerusalém e o senador romano nomeara Herodes Antipas como governador distrital, o rei da Judéia, em 63 a.C., até os pescados pareciam estar cada vez mais escassos. A opressão tornava o clima da região pesado, como uma névoa que tomava toda a atmosfera logo pela manhã. Simão sentia-se envolto, imerso neste nevoeiro. Altos impostos cobrados pelos romanos eram potencializados pelas mãos dos seus cobradores, homens que tiravam para si uma parte de propinas e vantagens também. Não havia pessoas mais detestadas que os agentes do Império Romano, ainda mais quando eles vinham do próprio povo judeu. Neste caso, eram considerados traidores. Era assim que Simão olhava para Onias, um empreendedor dono de embarcações, e dá licença para a pescaria naquelas águas. Onias havia cedido 2 barcos usados por Simão, seu irmão e seus sócios, João, Tiago e Arão, filhos de Zebedeu. Mas já havia passado alguns dias que não conseguiam honrar os aluguéis nem as taxas. Quando irá me pagar? Você sabe que não passou um só dia que eu não tenha ido para o mar, Onias. Sabe bem disso. Não me interessa. O pagamento está atrasado demais. Se não pode pagar, devolva-me os barcos. Simão mordia-se em indignação. Julgava Onias um terrível achacador, um homem que enriquecia aliando-se aos romanos, mesmo sendo judeu, um judeu oportunista, que explorava o próprio povo com sobretaxas altíssimas. Onias havia dado o seu ultimato. 2 dias para que eles honrassem todas as suas dívidas. Mas como conseguir dinheiro se simplesmente os peixes pareciam ter sumido? Era a dúvida que apunhalava o coração do pescador. Não era falta de experiência, anos naquelas águas, assim como seus parentes, assim como seus companheiros de pesca. Também não era falta de fé. Havia tempos que oravam a Deus, pedindo melhor sorte, pedindo o cumprimento das profecias que diziam sobre a vinda do Messias, o Libertador. Simão estava emburrado quando André foi procurá-lo, às margens do Mar da Galileia, falando sobre um homem. Simão, venha comigo, venha depressa. Onde você está? Onde você está, André? Quase que Onias leva nossos barcos agora mesmo. Encontramos o Messias, anunciou com seu sorriso otimista e crédulo. Simão não gostava de ver o irmão com aquela feição. Achava-o um tanto descompromissado com a vida e perdido em pensamentos desnecessários, enquanto ele próprio era quem tinha de tomar as rédeas das situações, tratar de colocar André nos eixos e fazê-lo entender que a vida de pescador consistia em poucos sonhos e muita disposição ao trabalho.
Como você pode ter certeza disso, André? Desconversou enquanto desembaraçava as linhas das redes, amaranhadas e repletas de algas, matos e sujeira. Claro que é. Ele é o Filho de Deus. João Batista viu quando o Espírito desceu do céu. Você acredita em tudo que esse João Batista diz, hein? Mas é verdade. Eu e Benoni estivemos com o mestre até agora. Já está chamando este homem de mestre? As coisas que ele fala, Simão, nunca vi alguém falar com tanta compaixão, com tanta sabedoria. Já era tarde e Simão estava cansado de ficar ali, na casa de secagem, de olhar o horizonte cheio de água e quase nenhum peixe, de pensar e de repensar em como resolver todos os problemas. Olhou mais uma vez para o irmão e até desejou ser como ele, uma pessoa esperançosa. Sorriu e o seguiu em direção às dunas onde o novo mestre reunia cerca de 10 pessoas. Simão e André afundavam os pés na areia macia enquanto caminhavam pelo terreno íngreme. O vento, que levantava a poeira e dificultava a travessia, parecia também guiar as palavras daquele estranho peregrino do deserto. Parecia fazê-las ecoar, passeando pelos ouvidos atentos dos homens em sua volta e fisgando outros, que seguiam o som até chegarem ao mestre. Foi pelos ruídos, conduzidos através do vento, que Simão e Tiago encontraram o Messias, e de costas, o mestre fez um sinal para que se detivessem. Levantou a mão à esquerda, por trás de si, e espalmou sua mão. Você é Simão, filho de Jonas? Pois agora será chamado Pedro. Dito isso, recolheu a mão e continuou o seu discurso, como se nada tivesse ocorrido. Sem mesmo olhar para trás, Simão arregalou os olhos, sentiu o coração palpitar afoito e teimosamente. Seria aquele homem frágil do deserto o Messias esperado por gerações de judeus? As dúvidas lhe explodiam na cabeça, tais como milho no forno aquecido. Pipocavam-lhe os miolos, já programados para não acreditar em nada. A noite chegou e André ficou com Simão até sua casa. Lídia, esposa de Simão, preparava um ensopado. Naquela região, se os dias eram abundantes de sol, à noite, em vento frio, fazia gelar as ruas e entrava pelas frestas das portas e janelas das moradias. André permanecia admirado. Já Simão desconfiava do homem do deserto e também de seu irmão. Afinal, quem teria dito sobre seu nome ou de quem era filho? Outra pessoa pode ter falado. Todos na vila conhecem meu marido e sabem que vocês são irmãos, disse a mulher enquanto servia o alimento. Por que é tão difícil acreditar que ele é o Messias? Adivinhar meu nome não prova nada, André. Esse é só mais um falso profeta, assim como tantos outros que já surgiram por aqui. Jesus não é como os outros, meu irmão. Tudo que os profetas disseram sobre ele está se cumprindo. Ele é o mesmo de quem Moisés escreveu na lei. Você conhece o que está escrito. Simão ficou irritado. Levantou-se da mesa perturbado. Chega, André. Basta com essa conversa. Esse nazareno não mudou nada. Mas vai mudar, insistiu André, enquanto a sopa esfriava em sua tigela de barro. Como? Não seja ingênuo, meu irmão. Onde estão os soldados? Onde está o exército deste homem? Não é com espadas que mudaremos alguma coisa? Ora, meu irmão, Deus vai nos enviar seu Messias e ele virá expulsar esses malditos romanos que nos oprimem de uma vez por todas. Israel será novamente uma nação forte, assim como na época do rei Davi. A conversa foi interrompida abruptamente, quando a porta foi socada do lado de fora. Tiago,
Arão e João aguardavam os irmãos para mais uma noite de pescaria. Pensei que fossem ficar em casa hoje, Simão, censurou Lídia. Já seria a segunda noite sem dormir do marido, e o tempo não era convidativo. O céu estava sem estrelas. Apenas os relâmpagos clareavam o céu por detrás da cortina de nuvens carregadas. Uma tempestade poderia começar a qualquer momento. Lídia estava inquieta, preocupada com o marido e também com a mãe, Tamar, que agonizava em casa. Doente já havia alguns dias, acamada sobre uma esteira, coberta dos pés à cabeça, enquanto seu corpo tremia febril. O casal já havia tentado todo tipo de tratamento, mas mal tinha dinheiro para os compromissos mais básicos, como comprar comida, quem diria custear os caros serviços de um médico. Sua mãe está doente. Não temos como pagar um médico. Daqui a pouco, nossas reservas não vão comprar nem trigo, justificou Simão sua insistência, preparando as cordas para partir, outra vez, em direção às águas do mar da Galileia. Se eu perder você, não vai ser pior? Você não vai me perder. Deus há de ajudar. Vou voltar com um barco cheio de peixes. Você vai ver. Todo dia você fala isso, Simão. Talvez seja melhor procurar outra ocupação. O quê? A única coisa que sei fazer na vida é encontrar peixes no mar. Não parece, disse Lídia, tentando pescar de volta as palavras que acabava de dizer. Simão, obviamente, irritou-se. Sentiu seu machismo derreter-se, suas certezas pessoais balançarem, e, envergonhado de sua condição, saiu apressado. Bateu com força a porta, deixando a esposa para trás arrependida. Foi encontrar o grupo que já o esperava às margens do grande lago, ao redor da sua casa de secagem. Além de seu irmão André, estava João, Tiago e Arão, junto com seu pai, Zebedeu, um velho e experiente pescador. E assim como Lídia havia feito pouco antes, tentava demover dos filhos a ideia de saírem para pescarem naquelas condições. Sabia bem que aquelas águas alimentadas pelo rio Jordão não era para aventureiros. O vento que cortava os penhascos do Monte Arbel e das colinas de Golã entravam pelas águas em forma de funil e sacolejavam o mar de água doce. Fortes ondas se formavam. Algumas se precipitavam de uma altura de 10 metros. Pescar sobre pequenas embarcações naquelas condições era um perigo muito grande. Muitos já haviam perdido sua vida por conta de teimosia. Zebedeu não queria recolher os corpos de seus filhos na manhã seguinte. Vocês não deveriam sair assim, com o céu sem nenhuma estrela. Nem parece que já foi pescador, pai, respondeu Tiago. Assim que Simão chegou, os homens empurraram os barcos em direção às águas. E em poucos segundos já estavam flutuando em direção à região mais profunda. Naquela imensidão azul escuro, os pescadores lutavam outra vez para, ao menos, diminuir os prejuízos causados pela pouca produtividade dos últimos dias. 2 barcos enfrentavam as ondas durante o silêncio, começo da madrugada, mas o vento forte agitava as pequenas embarcações. A neblina e a chuva chegaram logo em seguida, tornando tudo ainda mais tenebroso. Era quase impossível ver a uma distância de 3 metros, apenas a escuridão, o vento e o som furioso das águas e dos trovões. Simão ainda assim teimava, puxava a rede de um lado para o outro enquanto tentava se equilibrar. Arão mergulhava e estendia as cordas, submerso, tentando posicioná-las de forma que cercassem uma área maior. Depois de alguns mergulhos, o jovem filho de Zebedeu desapareceu. Arão!
Arom! Simão, João e Tiago tateavam as ondas, apalpavam desesperadamente as águas em busca do pescador. Já aflitos, viram quando ele emergiu entre uma golfada do mar. Seu pé estava enroscado nas cordas e ele mal conseguia respirar. Simão mergulhou, mas não conseguiu soltar o amigo. Tiago agiu rápido, apanhou uma pequena faca e mergulhou na direção do irmão. Habilmente, cortou a rede e conduziu Arom em segurança até um dos barcos. Na casa de Simão, Lídia estava aflita. A cada relâmpago que lhe gelava a alma e iluminava seu rosto. Mas ela orava. Ao seu lado, Zebedeu, que havia se dirigido para lá para ajudar com Tamar, tentava acalmá-la. Vida de pescador é assim, Lídia. Dia após dia, passando por todo tipo de dificuldades. Não teme perder seus filhos? Claro que sim. Mas o que eu posso fazer? João e Tiago cresceram vendo o pai passando mais tempo no mar do que com a família. Mas eu não quero isso para mim. Então não deveria ter se casado com um pescador. Lídia estava irritada com aquela conversa. Não era o que havia pensado da vida, quando decidiu casar-se com Simão. Imaginava para seu futuro uma casa cheia de filhos. Imaginava Simão sempre presente, brincando com as crianças enquanto ela tecia roupas novas para todos. Sentia-se infeliz ali, olhando para o mar agitado, vendo a tempestade que apertava mais e mais a cada minuto. Pensava no marido, pensava em si, pensava na mãe moribunda, suando frio, delirando, ardendo em febre entre uma e outra compressa de água fria. Nem mesmo dentro de casa o vento lhe dava sossego. Invadia pelas frestas e esbofetava seus cabelos no maior desaforo. A manhã chegou lenta, arrastada, após a noite chuvosa, hostil e passada em claro. Simão regressou tão logo. Os primeiros raios de sol colocaram fim à espera. Seu rosto era de puro desalento. Todas as horas desperdiçadas sobre as águas, sobre terríveis riscos e apenas 6 peixes apanhados nas redes. Peixes que serviriam apenas para a refeição deles próprios naquele dia. Zebedeu ficou aliviado ao ver que Simão estava bem e rapidamente correu em direção à casa de secagem na praia para encontrar seus filhos. O primeiro que viu foi Arom, ainda bem fraco após engolir muita água durante o afogamento. Tiago e João acabavam de conversar com Onias, que confiscava a única meia dúzia de pescados da madrugada anterior. Isso não paga o uso do barco, mas já serve de sinal, disse o dono das embarcações, retirando das bandejas o sustento da família dos pescadores. Não restava outra opção a não ser lançar-se no mar outra vez, até que voltassem com os peixes de lá, ou até que seus corpos submergissem entre as ondas, naquelas águas inconstantes, ou eles seriam a pesca ou os pescadores. Na casa de Simão, Lídia aliviava-se por ter seu marido de volta. Ao mesmo tempo, atormentava-se cada vez que olhava para sua mãe. Tamar parecia não ter nem mais um dia de vida pela frente. Pálida e com as mãos geladas, sua voz nem saía. A respiração era espaçada, ofegante, tensa, o olhar perdido no nada. O pescador apanhou um pouco de dinheiro que lhe restava e foi até a sinagoga, no centro de Cafarnaum. Sua esperança era convencer algum religioso a ir até sua casa, fazer uma oração e ungir sua sogra. Quem sabe Deus se impiedaria de sua família. O vilarejo era populoso e agitado. Na principal área comercial, barracas espremiam-se com todo tipo de produtos. Judeus ricos e romanos confraternizavam-se amistosamente pelas ruas principais. De perto, cegos vagavam aflitos e outros homens empobrecidos mendigavam o pão. Erguiam seus braços escalidos,
geralmente escondidos nas vielas estreitas e escuras. Comerciantes sorriam, exibindo vasos, pratos e ordonos de bronze e outros metais. Outros levavam artesanatos feitos em cerâmica, que armazenavam porções de grãos e essências aromáticas. Simão passou apressado por todos. Encontrou o escriba Naum na porta do templo. Contou-lhe sobre sua aflição. Pediu que fizesse um sacrifício em seu nome. Com essas moedas não dá nem para pagar o cabrito. Você precisa ir até Jerusalém, meu rapaz. Eu não sei, por isso que estou lhe entregando essas moedas. Quando tiver mais, eu lhe darei. Junte um pouco mais e vá pessoalmente ao templo oferecer um sacrifício, desconversou o escriba, já demonstrando uma inquietação com a insistência do pescador. Por favor, venha orar em minha casa. Desculpe, Simão. Tenho muitos afazeres. Você não sabe orar? Vá e faça suas orações. Ore, jejum, Deus irá ouvi-lo. Enquanto esquivava-se de Simão, Naum foi abordado por Onias. Rapidamente mudou sua fisionomia, impaciente, com um sorriso acolhedor. Senhor Onias, que prazer vê-lo aqui. Trago mantimentos para a sinagoga. O senhor é sempre muito gentil conosco. O senhor pode visitar minha esposa? Ela acordou um pouco indisposta nesta manhã, pediu Onias. Claro que sim, respondeu o escriba, dispensando o pescador Simão. Simão sentiu no olhar do escriba o desprezo. Ficou ainda mais enraivecido com toda a situação política e social vivida pelos judeus. A opressão que lhe roubava a energia e a esperança. Sua cabeça ainda sacolejava das ondas raivosas na noite anterior. Estava cansado, com sono e irritado, mas estava triste acima de tudo. Deixou a sinagoga cabisbaixo e pensativo. Será que Lídia tinha razão? Será que ele não era um pescador como se orgulhava de ser? Poderia fazer outra coisa na vida? É verdade. Mas o quê? Apanhou um pouco das moedas e trocou por um jarro com um bocado de trigo. Abraçou o embrulho e continuou sua caminhada, quando ouviu os gritos empolgados dos irmãos João e Tiago. Nem parecia que eles o acompanharam na noite anterior de pescaria. Simão, o que foi? Algo com minha sogra? Não, é Jesus. Ele está na sua casa. Jesus? Seu irmão pediu que viesse avisá-lo. Todos correram em direção à casa do pescador, já bem perto do lago de Genesaré. Simão passou por um grupo de curiosos que cercava a residência. Entrou e viu Jesus de costa, com as mãos sobre a testa de Tamar, desfalecida. Abraçou Lídia, confortando-a, e continuou a observar a Jesus, que sem dizer uma só palavra, levantou-se e partiu, levando atrás de si o pequeno grupo de curiosos. Simão, desconfiado, aproximou-se da sogra. Tamar repousava sobre a esteira, num dos cômodos da casa. Em pouco tempo, sua pele ganhou coloração. Sua respiração ficou aliviada. Seu corpo se aqueceu e seus olhos arregalaram-se, como se retornassem de um sono profundo. Tamar moveu os braços, apoiou-os sobre uma pequena banqueta que estava ao lado e ergueu-se, com uma disposição irreconhecível. Simão e Lídia ficaram atônitos. Tamar estava completamente curada e com fome. Após a comoção de Lídia, um ensopado de lentilhas foi preparado. Na casa, André, Lídia e Tamar estavam maravilhados. Simão permanecia desconfiado. Eu disse que Jesus era o Messias, afirmou Lídia. Realmente, foi impressionante. Você não parece muito animado, observou Lídia, enquanto servia mais um pouco do ensopado para a mãe. Está triste porque vai ter de me aturar mais um pouco, Simão? Divertiu-se Tamar? Não, de forma alguma, minha sogra. A senhora é como uma mãe para mim. É que não esperava que esse Jesus fosse o filho do Deus vivo? Completou Lídia. Não diga uma blasfêmia dessa, recuou Simão. Jesus curou a minha mãe, não viu?
O pescador não queria crer. Seus olhos e seu coração lhe demonstravam claramente que Jesus era mais que um profeta. Seus pensamentos não lhe permitiam acreditar. Jesus era frágil demais para um líder que provocasse a revolução tão necessária e esperada. Um homem apenas, e ainda por cima, desarmado. Levantou-se um pouco incomodado. O que importa é que a senhora está bem, Dona Tamar. Preferiu não polemizar mais. A noite já avançava, e outra vez, Simão e André, junto com os filhos de Zebedeu, retornariam às mesmas águas que, na noite anterior, quase ceifaram a vida de Arão. Lídia demonstrou inquietação, mas dessa vez preferiu não dizer nada. Ao menos não chovia, e o céu estava límpido, iluminado por estrelas e um lindo luar. À beira-mar do mar da Galileia, Zebedeu comentava com os filhos sobre como Jesus havia curado a sogra de Simão. Estava impressionadíssimo. Já Simão procurava explicações. Pode ser sorte apenas. Já vi isso com outros curandeiros, dizia o irmão André, enquanto caminhava em direção aos barcos. Sorte? No exato momento em que ele estava lá, sua sogra ficou curada. É isso que os falsos profetas fazem. Enganam, iludem. Falso profeta, meu irmão. O que houve foi muito real. Não tem nada de ilusão. E como é que um homem desse vai derrotar Herodes Antipas? Diga-me. Os planos de Deus podem ser diferentes dos seus, Simão Pedro. Não me chame assim. Pedro, cabeça dura igual a pedra. As águas estavam mais tranquilas. O grupo empurrou os 2 barcos em direção ao mar da Galileia. Fitavam o horizonte na esperança de regressarem com um punhado de pescados. Os músculos dos pescadores já não suportavam mais o esforço repetitivo. Os mergulhos, as remadas, queriam apenas uma noite com um pouco mais de sorte. Arão permaneceu na praia. Ainda não havia se recuperado totalmente. Zebedeu desejou sorte aos rapazes e ficou observando os barcos desaparecerem. Apesar da calmaria, não havia bonança. As redes lançadas nas águas voltavam vazias, com pedaços de madeira ou algum tipo de entulho. Parecia que o mar fazia troça dos pescadores desanimados. De longe, Lídia orava a Deus pedindo que tocasse o coração do marido e que, mais do que peixes, trouxesse do mar um coração capaz de enxergar em Jesus o Messias enviado por Deus. Dê a Simão uma nova vida. A noite outra vez passou infrutífera. Nem mesmo os 6 peixes capturados na noite anterior enroscaram-se nas redes. No olhar, todo o desalento dos pescadores. Quando a manhã começou a surgir e a chance de pescar alguma coisa diminuía, era hora de se render à má sorte. Os homens remaram em direção à areia. De longe, avistaram Zebedeu, que os aguardavam, assim como Lídia e Tamar, que carregavam botijas com água. Chegaram em silêncio, desembarcaram e começaram a mover as embarcações. Por detrás deles, uma multidão. Eram homens e mulheres que seguiam Jesus que caminhava por aquelas areias. Lídia e Tamar perceberam, Zebedeu também. O grupo que esperava o retorno dos pescadores passou a acompanhar com os olhos os passos do Messias, que iam em direção justamente aos pescadores recém-desembarcados. Simão estava tão desanimado que nem se importou com a movimentação. Enquanto os outros homens observavam toda a cena, ele permaneceu enrolando as redes. Puxava as cordas e preparava-se para empurrar os barcos em direção à areia. Foi quando sentiu alguém lhe tocar os ombros. Era Jesus. Posso subir no barco? Sim, claro, respondeu Simão, cheio de admiração e curiosidade pelo homem que o interpelava. Jesus
com a ajuda dos pescadores, subiu no barco de Simão. Diante da pequena multidão que se formou, começou a falar sobre esperança, sobre Deus e sobre fé. Eu vim para trazer vida, vim para trazer a boa nova aos humildes, para curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Cada palavra dita por Jesus abria um universo inteiro no coração do rude pescador. Vim para consolar todos os que choram, dar aos que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Simão já não conseguia esconder o sorriso e as lágrimas de emoção. Era como se Jesus tivesse um molho de chaves nas mãos e abrisse cada cadeado em seu peito. A cada frase destrancava-se a esperança. O amor parecia não caber dentro de si. A fé era a maior certeza que tinha. Tudo fazia sentido agora. Todos andavam desgarrados, como ovelhas sem pastor, seguindo cada qual o seu caminho. Mas eu vim para redimir a humanidade, estabelecer o reino de Deus na terra. Vim para trazer vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai conhece a mim e eu o conheço e dou minha vida em prol de cada uma delas. Continuava Jesus. Não era preciso mais nada. Havia vida nas palavras do Messias. Jesus desceu do barco e olhou com carinho nos olhos de Simão e André. Vão ao lago e lance suas redes para pescar. Mestre, passamos a noite toda e não conseguimos pescar um só peixe, disse Simão, que sentindo o seu coração encher-se de esperança, continuou. Mas se o Senhor diz, voltaremos às águas e vamos lançar as redes de novo. Rapidamente, os pescadores fizeram deslizar o barco sobre as águas. Tomaram impulso. Simão, André e outro homem subiram. Sem se distanciarem muito da margem, apanharam as redes e prepararam-se para lançá-la na direção apontada pelo Messias. João, Tiago, Arão, Tamar e Lídia observavam, assim como a multidão que já acompanhava Jesus. Você o chamou de mestre, Simão. Surpreendia-se ainda André remando. Sim, André, você estava certo. Deus nos enviou um libertador, não um rei como eu imaginava, mas o rei dos reis. Era como se o pescador não estivesse mais exaurido do duro trabalho. Remava e preparava as redes como um menino divertindo-se numa brincadeira infantil. E lançou-as com o sorriso escancarado no rosto. Jesus deu um passo. Deixou que as águas tocassem seus pés. Ao mesmo tempo, os pescadores sentiram as redes pesarem. Puxaram-nas com muito esforço em direção ao barco. E, sem acreditar, viram que as cordas arrastavam uma enorme quantidade de peixes, tanto que algumas cordas se romperam. Milagre! Milagre! Gritava André estupefado. Ao redor do barco, as águas pipocavam de peixes. João, Tiago e Arão arregalaram os olhos com a cena e empurraram outros barcos, lançando-se ao mar também. Naquela manhã pescaram o quanto puderam carregar. Ao retornar à praia, Simão estava transformado. Logo saltou do barco, correu em direção a Jesus e lançou-se aos seus pés. Senhor, não sou digno de estar em sua presença. Sou apenas um pescador. Jesus apanhou a mão de Simão e o ajudou a se levantar com gentileza. Não tema mais. Daqui em diante você será um pescador de homens. O dia fora de muito trabalho.
peixes sendo separados, salgados, postos para secar, homens carregando cestos repletos, todos felizes e falantes. Onias recebeu seu carregamento, admirado. A pescaria fora suficiente para pagar todas as dívidas e ainda render um bom dinheiro aos pescadores. Vocês estão de parabéns. Nunca houve uma pesca assim em Cafarnaum. Não foi mérito nosso. Foi um milagre. Jesus nos abençoou, respondeu prontamente Simão. Estou realmente impressionado, Simão. Você e seus sócios terão, a partir de agora, privilégios que nenhum outro pescador tem por aqui. Diga de que mais precisam, que eu providenciarei. Não precisaremos de mais nada, senhor Onias. Queremos devolver-lhe os barcos, explicou Simão. Estamos partindo de Cafarnaum, completou André. Devolver? Como assim? Não há mais dívida alguma. Para onde vão? Não sabemos. Vamos para onde soprar o Espírito de Deus. Onias não entendia. Logo agora que a bonança chegou, desculpou-se pela forma severa como cobrava os impostos e as dívidas. O que pode ser mais importante que o mar para você, Simão? Que outras pessoas despertem assim como aconteceu comigo, respondeu o pescador, deixando Onias atônito. Assim como Simão e André, João e Tiago despediam-se do seu pai Zebedeu, que os abraçava orgulhoso. Na casa de Simão, Tamar aprontava as últimas provisões para a incerta viagem. Ao mesmo tempo, consolava sua filha, que vivia uma mistura de emoções. Ao mesmo tempo em que Lídia sabia que seu marido agora seguiria um caminho traçado pelo próprio Deus. Tinha consciência da falta que Simão lhe faria todos os dias, por isso chorava. Mesmo após a despedida, fazia juras eternas de amor. Vou pensar em você todos os dias da minha vida. Simão sorriu. Não havia amor maior naquele mundo do que o que dedicava a sua esposa. Mas nem mesmo todo o afeto por Lídia poderia lhe segurar ali em Cafarnaum. Simão, que agora fazia questão de ser chamado pelo seu novo nome, Pedro, encontrou o Messias. Por ele estaria disposto a entregar sua própria vida. Afagou Lídia mais uma última vez e partiu atrás do mestre, esperado por gerações, e de seu irresistível convite para se tornar um pescador de corações.